foi em 2015, eu indo para a igreja, né? E aconteceu isso das pernas começarem a ficar roxas, né? E dificuldade para andar. E aí fui no hospital, a doutora mandou procurar um reumatologista, que na emergência não iriam me ajudar em nada. E quando eu cheguei lá, na época eu estava com o cabelo meio avermelhado, bem curtinho, e a doutora olhou, analisou as pernas, né? Porque foi uma consulta de emergência, que a gente contou para ela o que tinha acontecido. E aí ela falou, mexeu no meu cabelo, e o cabelo foi saindo. E ela falou assim, se eu te contar, te falar, que você tá com uma doença. Aí eu falei assim, falei, pelo amor de Deus, doutora, a outra? Falei, eu já tive meningite. Aí ela falou assim, totalmente diferente a doença, mas eu acho que você tá, mas não procura não. Não pega o que você tá sentindo e bota na internet, não. Espera seu exame. Não quero te assustar. Eu falei, mas a senhora já me apavorou. Eu falei, assustar não, eu tô apavorada. E aí, na época, os exames demoravam 30 dias para ficar prontos, né? Era bem lento. Agora, tudo no mesmo dia, se você fizer de manhã, já tem à tarde uma boa parte dos exames. E aí, quando a gente fez, ela ligou para o laboratório, pediu em caráter de urgência, saiu em 3 dias. E aí, quando ela falou assim, volta aqui, que já saiu. Quando eu voltei lá, ela falou assim, eu não quero te assustar, minha filha, mas você tá com lúpus. Eu falei, o que é lúpus? Aí ela foi me explicar. Lúpus é uma doença degenerativa que, em vez do seu corpo te defender, ele vai contra-atacar o seu próprio corpo. Tudo que for de bom no seu corpo, saudável, ele ataca como se fosse alguma coisa maligna no seu corpo. Então, seu próprio corpo começa a te destruir. As células de defesa começam a destruir o que você tem de saudável, que são seus órgãos, o sangue, a pele. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, fica calma, a gente vai repetir de novo para ver se não foi assim, um positivo, né, falso, tal. Falei, então tá bom. O meu exame triplicou os números. Ela falou assim, não tem nem dúvida, é lúpus que você tem. Ela já vendo pelas suas pernas, isso daí é uma artrite que você está desenvolvendo. Então, você já tem o lúpus eritematoso sistêmico, que é o que atinge órgãos, pele, mas em nome de Jesus, você não vai atingir órgão, não. Falei, então tá bom. Aí vai começar a tomar o remédio tal. Aí tem aquela adaptação de remédio, né? Que começa a você ter muita reação adversa e tal. E aí eu voltei, eu lembro que eu comecei logo de começo, né? Eu já tinha esse problema da pedra nos rins. E quando eu fui nela, em 2015, com esse problema, eu acho que eu já tinha operado mais umas 5 vezes o rim. Eu tenho um problema, meu organismo produz muita pedra. Então a gente opera muito. E aí ela falou assim, meu Deus, o lúpus eritematoso sistêmico, o primeiro órgão que ele dá problema é o rim. E você já opera o rim muito, então é uma coisa muito ruim. A gente vai ter que entrar em acordo com todos os seus médicos. Você vai ter que ir em ginecologista, você vai ter que ir no urologista, no dermatologista, e a gente tem que combinar um com o outro os remédios que você toma, porque a gente não pode pode fazer mal, tudo pode fazer mal. E aí eu levava no começo o laudo de um para o outro ver, o remédio passava para aquele. E o meu urologista, que sempre foi ele que me operou depois da primeira vez, né, que eu mudei de hospital, e aí ele falou assim, logo lúpus? Eu falei, mas eu não tenho culpa. Eu falei, doutor, mas eu não tenho... Animador, doutor. Eu falei, eu não Foi tenho premiada, culpa. Foi premiada, Aí Jesus. ele falou assim, mas Gisele do céu, ele é médico, assim, por tudo que eu passei na meningite... Ele é médico que eu tenho um número de poder ligar e falar, doutor, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele vem pra cá correndo pra gente ver o que tá acontecendo com o teu rim. E aí, né, com esses probleminhas, atingiu realmente o lúpus atingiu realmente o rins primeiro. E aí o meu lado direito começou a dar muito problema. E a gente fazia exames, estava dando muito sangramento. E o doutor falou assim, vai começar a tomar remédio agora, porque a gente não quer chegar ao ponto de você ter que começar a fazer uma hemodiálise ou uma diálise, que vai ser muito ruim para você perder o rim. Então, você precisa para lutar contra o lúpus. Aí teve todo um sangramento, e a gente fez o exame, o doutor falou assim, está muito forte, vamos tentar outra coisa para você não entrar na hemodiálise. Aí começamos um novo remédio. E aí eu fui para casa e fiquei muito pensativa.
Só que aí veio a palavra da pastora. Eu sou o médico dos médicos sobre a tua vida. Então, você não vai questionar. Então, eu falei, Senhor, o que vier daqui para frente... Eu falei, se eu não questionei lá atrás, eu não questiono agora. Falei, eu sei que o Senhor pode agir sobre a minha vida. Falei, então, o Senhor é o médico dos médicos, age. Não me deixa perder o rim. Falei, eu te entrego a minha vida, mas age, então, sobre a minha vida também. E aí, a gente fez o exame... Deu que uma boa parte do meu rim direito meio que morreu, não funciona mais. Só que parou o sangramento, os exames voltaram ao normal, o doutor falou assim, não vai precisar fazer nem hemodiálise. Aí ele falou assim, tu é crente? Eu falei, evangélica, de nascença, tudo entrego na mão de Deus. Eu falei, eu sei que foi Deus que agiu na minha vida e tal. Aí, do rim, né, aí depois eu operei mais umas 2 a 3 vezes o rim ainda. Não aconteceu nada. O doutor fala assim, você é para ser estudada, porque, Gisele, eu nunca vi isso. Aí passou o problema do rim, eu comecei a ter muita dificuldade para respirar. Falei, doutor, não estou conseguindo respirar direito, tô sentindo muita dor. Aí ela falou assim, era bem pertinho do Barradó, lá, a clínica. Ela falou assim, vai no Barradó, explica tudo o que está acontecendo, vou passar um laudo para eles fazerem logo uma tomografia, um raio-x em você. Falei, tá bom. E aí, quando a gente fez, deu que eu tava com líquido na pleura, né, do pulmão. E a doutora falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia lá do hospital, do Barradó, vai fazer uma cirurgia para poder tirar esse líquido, né? Você não pode, por causa do lúpus e tal, a gente tem que correr com isso. E aí a doutora falou assim, leva lá o exame para ela de novo. Eu falei, tá bom. Levei. Aí ela falou assim, você vai numa clínica particular, qualquer laboratório e tal, faz o exame de novo e leva lá na médica do Barradó, porque lá, quando é assim, eles conseguem agendar para você fazer cirurgia e tal. Aí eu voltei nela. Quando ela olhou o meu exame, ela olhava o exame e olhava para minha cara. Olhava o exame e olhava para minha cara. Eu falei, o que tá vendo, doutora? Eu já imaginei o pior, que tinha coisa muito pior. Aí ela virou e falou assim, tu operou em outro hospital? Falei, não, doutor, eu fiz o exame, repeti o exame em outro lugar, que a doutora mandou e trouxe para a senhora. Aí ela olhou para minha cara, tá falando a verdade? Falei, tô, doutora, por que eu vou mentir com uma coisa dessa? Aí ela foi lá, botou o raio-x, né, o exame lá. Ela falou assim, tá vendo aqui, teu pulmão? Aqui nesse exame era onde estava o líquido. Ela tá vendo aqui uma cicatriz? Aí eu falei assim, tô. Ela, isso é de cirurgia. Eu falei, pois eu não operei. Eu só repeti o exame e tô trazendo para a senhora. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu conto para a senhora. Eu falei, operação invisível. Ela, como assim? Eu falei, Deus agiu na minha vida. Aleluia. Falei, doutora, não tem outra explicação a não ser Deus. Falei, se tem uma cicatriz e eu não operei, é só o médico dos médicos que faz. Ela, ai meu Deus, sempre crente. Falei, ué, e tô aqui para mostrar para a senhora que Deus, ele age. Nem sempre é a mão humana, aí é a mão de Deus, a operação invisível. E lá na minha igreja, meu pastor sempre faz a campanha da Operação Invisível, né? Passa um pano na gente, ora, a gente vai com aquele propósito. Falei, então, tinha isso já na mente, foi Operação Invisível. E sempre ia contando que Deus fez. Aí levei para outra médica, ela falou assim, inacreditável, Gisele. Acontece isso, é disso para pior. Eu falei, doutora, se Deus está agindo, deixa ele agir. E aí passou um tempinho, eu tive mancha no pulmão. Apareceu mancha no fígado, aí corre de um médico para o outro para tratar correndo. É coisa que aparece num dia, no outro já não está mais lá. Eu falei assim, tudo Deus tem um propósito. Eu botei a cabeça, falei, Deus tem um propósito na minha vida com isso. E aí vieram profetas também que falaram que Deus tem permitido eu viver isso, não é para minha vergonha. Porque tem muitas pessoas que apontam o dedo, mas tu não é crente, tu canta. Como é que está acontecendo isso na tua vida? E Deus, ele disse que nem tudo é para minha vergonha, mas que ele tem me permitido passar para isso, para a exaltação do nome dele, para que as pessoas possam ver que através do que eu vivo, eu ainda estou de pé, buscando, adorando, vou de um lugar para o outro cantar. Os meus tratamentos eu faço sozinha, eu não vou com ninguém. A minha mãe que fica, não quero que você vá sozinha, deixa eu ir. Que minha mãe sempre acha que vai acontecer alguma coisa, né? Cuidado de mãe. E eu falo, gente, meu esposo vai trabalhar, eu pego minhas pernas, tô em casa com eles, aí depois eu falo, vou sair, vou lá no hospital. E minha mãe, meu Deus, tu vai no hospital fazer? Vou tomar remédio, tô passando mal. Porque tem coisas que a doutora fala, minha filha, não passou com teus remédios, corre pra emergência e vai tomar remédio na vez. Se não melhorar, tu já tá pelo hospital. E eu entendo que tem coisas que são para Deus e tem coisas que são para o homem.
tá, Deus deu a permissão de descobrir qual era a doença. Ele tem feito os milagres na minha vida, tem me feito suportar o processo. Aí eu vou ficar em casa, eu não vou tomar remédio. Mas Deus deu inteligência aos médicos para isso. Porque teve uma vez que eu fui meio rebelde e eu falei assim, eu vou parar com todos os remédios hoje. Falei, não vou tomar mais. Entrei na crise do lúpus forte, estava em remissão, entrou em atividade o lúpus. Porque depois eu fui contar para o meu esposo, eu falei, eu estava com raiva, falei com Deus que eu não ia tomar mais remédio porque é cansativo. Você toma remédio de manhã, de tarde, de noite, tem que lembrar o que você tomou, o que não tomou. E aí eu falei, não vou tomar, mas aí tentarás o Senhor teu Deus? Não, ele deu inteligência para os médicos para que descobrissem o que eu tinha. E aí a doutora falou, Zé, depois eu contei, eu falei pro meu esposo, você vai contar para a médica, e falei tudo, entrei em remissão, entrei em atividade da doença, aliás. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, me perdoa. Falei, o Senhor disse que é o médico dos médicos na minha vida e tem cuidado de mim. Falei, eu não posso pegar e dar uma de doida e parar de tomar remédio. Gente, não é assim, né? Tem os médicos para isso. E aí eu sou muito assim na minha mesmo. Eu só falo para eles, tô indo. A minha mãe deixa que a gente vai te levar. Não, tô indo já. Vou lá, tomo um monte de remédio. Aí saio, vou bater perna ainda. A minha médica fala assim, olha, eu leio o teu laudo. Tu chega aqui com bolsa de mercado, bolsa de loja, tu come não sei o que lá. Ela, Gisele, é inacreditável. Eu sei, ela é evangélica também, ela fala, eu sei que é Deus na tua vida. Porque tem gente aqui que por muito menos mal consegue andar. O teu laudo é coisa de 4 páginas. Muita coisa que tem. Aí surgiu o problema no mediastino. Eu vou comer, parece que fico sufocada. Não desce, o negócio prende. Até a água natural que eu vou beber, desce queimando e parece que fica agarrada aqui, que eu vou sufocar. Aí descobriram que era tal do problema do mediastino. Aí começo a tomar remédio para o mediastino. Aí comecei a sentir uma dor, falei, acho que eu estou infartando. Falei com minhas coisas, acho que eu estou infartando. Falei, tem uma coisa muito estranha acontecendo comigo. Aí vai para o hospital. Aí quando chega, faz exame, descobri que estava com problema na válvula mitral do coração e não estava bombeando sangue direito por causa dos meus remédios que causou esse problema. Nossa. Então começa a tomar outro remédio para o coração agora. Aí toma ali, entra mais remédio na lista para o coração. Aí os remédios começaram a causar muito esquecimento. Toma remédio para ajudar na memória. E aí tá com o problema da artrite. Faz exercício, faz pilates, não pode fazer academia, né? Porque tu não posso forçar os ossos, porque da artrite evoluiu para uma artrose. Aí descobri que não estava conseguindo mexer o braço, túnel do carpo, tetraparesia nos dedos, que é quando os dedos começam a entortando e você perde a força. Começou nos ombros tendinite, bursite. Eu falei, Jesus! Falei, o osso do corpo todo. Aí a coluna travou, a gente foi ver, meus ossos da coluna, eles estão se desgastando sozinho. Os ossos estão se desgastando e já tem, acho que são 4 vértebras da minha coluna que já foram atingidas. E a médica falou que é tudo por causa do lúpus, que o meu é muito forte. Então, às vezes, eu ando com colar para tentar manter o pescoço mais retinho, porque dói, trava. E aí eu escuto piada, as pessoas falando, ué, mas tu é filha de pastora. Você nasceu na igreja. Eu falei, o que tem a ver? Falei, gente, doença dá em pessoas, não dá em parede, não. Porque eu via no começo, isso daí é demônio. É demônio, que você está dando lugar, é o demônio agindo na tua vida. Está em pecado? E já ouvi. É você mesmo? Tá em pecado. Falei, tá em pecado? Tá traindo teu marido? Meu Eu falei, Deus. gente, quantas pessoas... Eu falei, tá. E as criancinhas que às vezes estão lá no hospital do câncer sofrendo? Eu falei, o que essas crianças fizeram para estar passando por isso? Falei, nada. Falei, gente, eu tenho na minha mente, eu sou muito tranquila com tudo que eu tenho. Falei, eu aprendi a conviver com a minha doença. Eu falei, eu sei que Deus está na frente me ajudando a passar por isso tudo. Aí tem épocas que, assim,
entra o frio, que a gente descobriu que eu estava com fibromialgia. Dor da cabeça aos pés, uma dor que não sai em exame nenhum e tudo dói, se até tocar no cabelo. Aí minha irmã tinha muita brincadeira de eu falar, Gabriele, qualquer coisinha que faz dói. Aí ela vem perto de mim e faz um toquinho com o dedo. Eu falei, mas fica, a marca roxa. Às vezes aparece aqui marca, parece que meu esposo, quem olha, pensa que meu esposo me deu um soco. Meu esposo me bateu. Gente, é coisa horrível, sabe? Eu falei, mas gente, faz parte da doença. E aí vem sempre os questionamentos. Mas tu é crente, tu é crente. Falei, mas Deus já falou que ele vai usar a minha vida para que outras pessoas sejam alcançadas. E a gente começou pela assessoria da Estação Gospel, mandar até um beijo para Vivi Freitas. Ela me levava muito para cantar em comunidades, né? Minha carreira foi começando a expandir, estando com cantores famosos em comunidade. E lá eu sempre tive o espaço para contar meu testemunho. E eu lembro que o primeiro milagre que eu ouvi foi uma menina que ela estava no show que a gente estava fazendo. Show não, a gente fazia culto, porque pregador, tudo. Uhum. E aí ela falou, ela não era evangélica, e ela falou que ouviu tudo que eu passei. No dia seguinte, ela acho que tinha ido trabalhar e não tinha aula para o filhinho dela, acho que ele tinha 4 anos na época. Foi para casa da tia, que não tem crianças, tinha um pote de veneno para rato, de chumbinho, ele abriu e tomou. Nossa. E a tia não viu, quando viu, o garoto já estava desfalecendo, vomitando, espumando pela boca. Deu entrada na emergência e o médico mostrou para ela, do lado tinha um garoto que tomou um chumbinho, estava entubado. O médico falou, pro teu filho que tomou esse monte de chumbinho, ele vai acabar morrendo. Vamos tentar fazer uma lavagem nele e tal, para tentar, né, melhorar. Nada, o garoto desfalecendo. E o médico falou, não adianta. E falou assim, a gente vai tentar uma última coisa. Se não der certo, é aguardar seu filho morrer. Ela disse que ajoelhou e segurou a mão do menino, porque ela lembrou do testemunho. Ela falou assim, Senhor, se tu és o Deus que realmente faz tudo aquilo na vida da cantora, do jeito que ela falou, então eu creio que o Senhor pode fazer na vida do meu filho também. E aí ela pegou a minha canção e botou a canção Pra Que Temer no ouvido do menino. O menino começou a vomitar na hora, botou tudo para fora. Não sobrou um resíduo de nada do veneno. E aí ela pediu para que entrasse em contato comigo, que ela precisava falar comigo. E aí ela foi e me ligou aos prantos, contando o que Deus tinha feito na vida do filho dela. Ela falou assim, Gisele, eu estou indo para a igreja hoje, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porque o Deus que você serve é Deus de milagres mesmo. E quando eu fui no próximo evento, ela foi até o lugar onde a gente estava, numa outra comunidade, levou o filho dela para que eu pudesse conhecer. E eu falei, se me permite contar o testemunho? Aí chamei ela, contamos junto para que as pessoas pudessem ver, né, o milagre que Deus fez. Ela contando da boca dela. Coisa linda. Meu Deus. E aí aí desse dia eu comecei a entender o que é. Porque não é para sua vergonha, para exaltação do meu nome. Porque eu vou te usar através do seu testemunho, para que pessoas sejam alcançadas. E fala que através do meu louvor, enquanto pessoas são curadas, eu vou sendo curada. Eu cansei de sair do hospital e ir direto para evento. E parecia que eu não ia ter forças para levantar. Mas quando chega na hora que eu abro a boca, falo com Deus, parece que o Espírito Santo entra e vem um renovo que eu saio transformada do lugar. Não parece que é a mesma pessoa que entrou ali passando mal. Eu saio uma pessoa que conseguiu cantar, conseguiu contar o testemunho, conseguiu falar da palavra de Deus, sabe? E ouvir aquelas pessoas chegando até mim e foram vindo mais testemunhos. Teve uma moça que ela falou assim, minha filha, eu vim aqui, eu falei com Deus, hoje eu tiro minha vida. Eu vou só lá no culto. Se o Senhor não falar comigo naquele culto, se eu não sentir da tua presença, eu vou me matar de verdade. E quando ela chegou atrás acabei de me apresentar, ela foi atrás do palco, pediu para conversar comigo. É a mulher chorando, contou que ia se matar, mas que quando eu contei do testemunho de Deus ter me trazido de volta à vida, já estava morrendo e tal, ela falou que o que eu falei lá tocou tanto no coração dela que ela pediu perdão e lá mesmo ela aceitou a Jesus no culto, sabe? Teve um outro testemunho que a moça lá em Portugal estava com câncer já tomado no corpo, começou acho que pelo estômago dela.
e já estava em metástase. E o médico disse para ela que eles iriam tentar fazer a cirurgia, abrir para tentar remover, mas que por estar em metástase, em um estado tão avançado, não tinha mais jeito, né? Seria uma última tentativa. E a moça da minha igreja, conhecida dela, mandou o meu testemunho, o vídeo que eu contava o testemunho para essa moça lá em Portugal. E aí, os médicos, ele tem muito disso, assim, você quer ouvir o quê, né? Os meus, quando eu vou operar, eles perguntam se eu quero ouvir, me fazem cantar um pouco e depois botam alguma coisa para eu ir apagando, ouvindo. E aí ela falou assim, não acreditava em nada, em Deus, nada, mas ela falou assim, eu queria ouvir a canção tal, da cantora tal. Aí o médico botou, deixou ela ouvir um pouquinho, e eles falaram que provavelmente na própria cirurgia ela poderia morrer. Então ela já foi pensando que ia morrer, ouviu o hino ali. Só que pouco tempo depois, poucos minutos, eles trouxeram ela, acordaram ela. E aí ela perguntou o que aconteceu, operou, não operou? O médico falou assim, nós não operamos. Aí ela falou assim, por quê? Ele, porque não tem foco de câncer nenhum dentro do seu organismo. Parece que não teve, que você nunca teve nada. A mulher mandou o testemunho e falou que quando vier ao Brasil quer me conhecer. Eu falei, não precisa me conhecer, não. Vai buscar a Deus. Falei, vai ser um prazer se você vier te conhecer. Eu falei, mas busca a Deus aonde você está. Vai agradecer a Deus pela oportunidade. Falei, adora Ele, porque quem faz o milagre é Ele. Não sou eu. Ele só me usa como instrumento. E aí, né, o cabelo foi caindo, passando o tempo, o cabelo vai caindo muito, porque os remédios são muito fortes. E logo no comecinho, eu lembro que uma médica, ela falou assim, filha, tu só não tem câncer. Ela foi muito realista. Bota na tua cabeça, tu só não tem câncer. De resto, tu tem tudo. Aí eu assustada. Pegou pesado, doutora. Foi logo assim Pegou que eu pesado, descobri o diagnóstico. Aí eu falei assim, meu Deus, doutora. Eu falei, mas eu creio em Deus. Ah, mas olha só, tu é isso aí mesmo. Tu tem tudo. O só não é chamado de câncer, mas de resto é tudo. Tu pode morrer. Tua doença mata. Olha tudo que tu tá passando. Eu falei assim, não, mas eu creio em Deus, tal. E aí agora, há pouco tempo, fui numa consulta nos servidores, né? Eu me trato lá também, há 8 anos já. E aí tem um remédio que a doutora diz que sempre tentou não me dar ele, porque ele é agressivo. E aí ela falava assim, a gente não vai tentar te dar esse remédio, mas com os remédios que você está tomando também não pode engravidar, porque pode causar aborto e ter complicações em você e a criança, e você pode morrer também. Teve uma moça que eu conheci lá, que a criancinha dela ficou internada há muito tempo no próprio servidores, porque nasceu cheio de deficiência por causa dos remédios que a moça tomava. E aí a doutora sempre me dava exemplos, né, de pessoas e falava, não pode, ano que vem você tenta de novo. E esse ano que vem eu vou fazer 15 anos de casado, né, e o filho ainda não pôde vir. E aí uma vez eu até falei com meu esposo no começo, eu falei, amor, Deus sabe de todas as coisas. Falei, vai ficar, como é que vai ser com uma criança? Eu, você e a criança sentada aqui na emergência, eu tomando remédio, vocês dois me olhando. Falei, às vezes se Deus não quiser dar filho, ele até sabe o porquê, para evitar o sofrimento. E aí Deus foi lá e levantou vários profetas de igrejas diferentes, a mesma revelação. Eu não te dei essa doença para sua vergonha, é para a exaltação do meu nome. No tempo que eu quiser, você vai gerar. Seu desejo, você sempre botou no coração que queria uma menina. E eu te vejo com um enxoval todo rosa. E isso foram várias e várias revelações de lugares muito distintos. Não tem como dizer, conversar. E eu falei com Deus, então eu não vou falar mais nada sobre a gravidez. Eu falei, eu sei que no tempo certo Deus vai me permitir gerar. E aí, meu esposo tem muita vontade, mas ele compreendeu que é no tempo de Deus, não adianta ser no meu tempo ou só porque ele quer ser pai. Deus vai fazer no tempo certo. E aí eu cheguei lá, agora foi no finalzinho de novembro, e a doutora falou assim, Gisele, você está completamente em atividade, está com os ossos muito, muito prejudicados, o sangue está muito... Eu nem sabia que sangue inflamava, o sangue inflama. Sangue inflamado, seu cabelo tá pior do que nunca. Tava pouquíssimo cabelo. E aí ela falou assim, a gente vai conversar ali fora, vou reunir a equipe médica, a gente vai conversar e a gente volta. Aí, uns 40 minutos de lá, sentada e nada. Aí volta a médica principal, né, que é a doutora Marilena, com os médicos acadêmicos, e falou, a gente vai ter que passar a te dar esse remédio. É um remédio quimioterápico, são pessoas que fazem quimioterapia, que tomam ele, então você já sabe que vai trazer algumas reações e tal, mas não lê a bula, não.
não lê não, porque você vai ficar assustada. Se você botar na cabeça, vai acontecer. Só que eu já faço parte de grupos de lúpus, onde as meninas já vinham conversando comigo sobre esse remédio. E todas dizem que é uma reação de quimioterapia. Você toma só uma vez na semana e 4 vezes na semana você toma vitamina para tentar resguardar os seus órgãos, porque é agressivo o remédio. Então, eu fiquei sentadinha do lado de fora, depois que ela falou, lendo a bula. Ela passou para mim, ela, tu não tem jeito mesmo, né? Eu falei, é melhor saber logo tudo agora. Aí fui lendo tudo que ele pode causar. E tinha uma moça, eu tinha ido em Votuporanga em 25 de setembro, num evento da minha amiga. E no sábado tinha um culto de jovens que ela não pôde ir por causa do show dela e tal. E eu fui no lugar dela. E lá, Deus colocou pessoas muito abençoadas na minha vida, sabe? E quando eu voltei, uma das irmãs queria que eu voltasse para cantar nos 15 anos da filha dela. Eu falei assim, irmã, é muito longe de onde eu tô. De ônibus, a primeira vez eu fui de ônibus e voltei de avião, foram 24 horas dentro do ônibus. Nossa. Dessa vez foi 15, graças a Deus. Eu fui de ônibus e voltei de avião. Porque tava muito caro final de ano, né? E ela falou assim, eu quero que você venha cantar nos 15 anos da minha filha. Eu falei, me perdoa, seria uma honra, um prazer, né? Esse carinho que vocês estão me dando. Mas não tem como. E aí eu entrei lá, tive a notícia desse remédio. Quando eu saí, ela foi e me chamou. Como foi a consulta? Eu falei, irmã, a consulta foi assim, tal. Eu falei, realmente, o remédio vou ter que tomar, tal. Tava aqui lendo. Ela falou assim, pois eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei assim, o quê? Ela, nesse tempo que você entrou, eu fechei 5 igrejas para você vir aqui cantar, contar seu testemunho. Eles vão entre si ver as suas passagens, vão pagar a passagem para você e você vai vir cantar nos 15 anos da minha filha. Fiquei 2 semanas lá. Uma pastora muito abençoada, que é a pastora Shirley, me acolheu na casa dela, juntamente com a mãe, Dona Cida. Mulheres abençoadas que não tinham nada, obrigação nenhuma de me receber na casa delas. A pastora ainda foi comigo em todas as agendas, me levou. Fui com remédio. No dia, passei muito mal. Segunda, terça, quarta, sim, aos dias que o remédio faz efeito. Mas os 2 finais de semana, sexta, sábado, domingo, que eram os cultos, não tinha nada. Aleluia. Perfeitamente em pé, adorando, louvando, pregando. E aí eu sempre falo para as pessoas, não questione a vontade de Deus, porque você não sabe qual é o propósito de que Deus tem para te usar. Às vezes a gente questiona Deus por tudo e Deus tem tanta coisa para fazer e você perde a bênção por causa dos questionamentos. Meu Deus, é forte. E aí eu falo, aí as pessoas falam, como você consegue? Eu só falo com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que no momento eu tô com essa doença. Eu tô com a doença, estou. E se o Senhor quiser, o Senhor vai tirar de mim. Mas como o Senhor diz que é para a exaltação do seu nome, para que pessoas sejam alcançadas, então só me sustenta. Sustenta as minhas pernas, sustenta o meu corpo para eu ficar de pé e fazer a tua vontade. E aí Deus tinha usado, né? Que eu ia em lugares onde eu nunca ouvi falar. Aí veio Votuporanga. Eu falei, meu Deus, a primeira cidade que eu nunca ouvi falar. Isso é nome de carro? Não é? Interior de São José do Rio Preto. Interiorzão de São Paulo, né? Eu falei, gente, uma cidadezinha pequena, mas toda lindinha assim, sabe? Falei, gente, olha onde Deus me trouxe, o que Deus já fez aqui. E aí eu recebi testemunho de pessoas falando, Zélia, eu estava questionando, porque não estava aceitando que Deus estava com isso e aquilo. Eu falei com Deus, eu não vou questionar mais, só me sustenta a passar por essa prova. E as pessoas mandam mensagem, sabe, pelo direct, vão falando. E um caso foi de uma menina de 18 anos que descobriu vários nódulos nos seios. O médico falou que já estava num estado grave. Mandou ela começar a tomar um coquetel, né, de remédios bem pesados para ajudar e teria feito uma cirurgia. Antes dela terminar, eu falei assim, vamos entrar num propósito com Deus. Falei, você vai fazer a mesma coisa que eu faço, não vai questionar Deus. Declare que Ele é o médico dos médicos sobre a sua vida. Você vai pedir forças a Deus para passar pelo processo desses remédios e Deus ele vai dar a vitória. Aí eu entrei no grupo de oração das Irmãs da Meia-Noite, que eu faço parte lá de São Paulo. Oramos. Antes de acabar, ela me mandou mensagem, Zélia, você não vai, não acredito o que aconteceu. Eu falei, o quê? Tá curada. Ela falou assim, tô.
O médico falou que todos os nódulos desapareceram de uma só vez. O pastor falou que eu vou pregar, eu vou falar que foi você que me incentivou, você que me ajudou. Eu falei, Deus. Eu fui um canal de Deus para sua vida. Eu falei, Deus fez na sua vida. E eu falei, eu louvo a Deus por causa disso. E tá lá, toda feliz contando, conta para todo mundo que Deus fez. E assim, eu falo, Senhor, muito obrigado por o Senhor me escolher para abençoar a vida de outras pessoas. Aleluia. Falei, passo na... Dói, é ruim. Sofro, choro. Mas eu falo, todas as pessoas falam, nunca te ouvi questionar. Eu falei, nunca vai ouvir. Falei, o que mais me pega é o cabelo. Porque eu tinha cabelo muito longo. A gente sempre teve lá em casa, eu e minhas irmãs, cabelos gigantescos. E a vaidade da mulher geralmente é o cabelo. O cabelo é a vaidade. Ah. E eu falei, justamente o cabelo. Eu falei assim, eu não me importo com a pele, eu não me importo com os ossos, eu não me importo com os roxos. Falei, eu passo mal, a gente fica com... Tem, né, muito enjoo, muita náusea, acaba vomitando muito. Agora, esses dias, por causa desse remédio novo, é uma dor de cabeça, que parece que tem algo que está furando a minha cabeça, sabe? E tem hora que pressiona, aí eu fico com a visão turva, a audição fica horrível. A doutora falou assim, é do remédio. Falei, Senhor, a única coisa que eu tenho que fazer, buscar a tua presença, orar, ir lá tomar o remédio na emergência, que é o que age mais fácil, e voltar à vida que segue, tem que continuar o tratamento, não pode parar. Falei, eu sei que o Senhor tem sido comigo, o Senhor vai ser até quando quiser. Falei, seja feita a tua vontade. Eu falei, porque eu vou continuar te adorando, não vai mudar o fato do que eu tenho, não vai calar a minha voz. O meu prazer é adorar Jesus, é louvar, é poder falar que com tudo que eu passo, Ele me mantém de pé. Se vem uma doença, começa, mas Ele mesmo tira. Eu passo pelos processos, eu acho que é para isso, é para mostrar para as pessoas, está passando por isso? Olha o que Deus fez, Ele me curou. Independente de eu estar com lúpus, o problema que eu estava nesse órgão, Ele foi lá e tratou. Apareceu isso, tratou. A doutora falou assim, na época do Covid, pelo amor de Deus, não pega Covid, fica longe de todo mundo, não sei o que, isso que lá. Falei, tá bom. Tinha parado de trabalhar para me cuidar, porque eu, no meio, peguei o lúpus, né, no meio do trabalho lá, então fizemos um acordo, eu saí. E aí, estava ficando mais em casa. Meu esposo, ele é supervisor técnico no Lincoln, né? Ele trabalha na toda a parte de informática, clínicas da saúde. Aí a doutora falou assim, teu esposo, que já anda por todos esses lugares para consertar, tu tem que manter contato, tenta, para ele ficar bem assim, resguardado, evita, não compartilha nada e tal, você não pode pegar. Meu esposo pegou, teve, acho que foi 50% do pulmão atingido, ficou bem mal, com febre e tal, mas tomou os remédios, graças a Deus, tratou. Eu ficava isolada dele, ele ficou lá pro quarto trancado, eu fiquei dormindo na sala, não chegava nem perto. E 18 dias depois, eu comecei a ter um pouquinho de febre, porque os meus remédios não deixam eu ter febre. Então, eu comecei a me sentir um pouquinho mal. Aí, a gente foi no médico, a doutora falou, você está com Covid? Eu falei, meu Deus. Fui na minha médica, ela falou assim, pelo amor de Deus, o povo está ficando entubado. E ninguém sabia no começo, né, o que é, como era direito que tratava. Você vai tomar esses remédios, fique em casa. Passei pela primeira vez, fui algumas vezes só no hospital tomar um pouquinho de oxigênio, mas voltava para casa. Aí ligava para ela, falava com a doutora, aconteceu isso, mas voltei para casa. Ela, pelo amor de Deus, se isola, não faz. Não sei o quê. Aí teve aquela questão de não ir para a igreja, né, que fechou tudo, depois liberou de novo. Aí fui. Segunda vez, minha irmã passou para mim. Ela pegava BRT, eu fui na casa da minha mãe, eu e ela sentada no quarto conversando, acabei pegando dela. Falei para a doutora, pela misericórdia, Gisele, para, não sei o quê. Aí passamos o final do ano, eu e ela trancadas em casa, não fomos para a igreja, né, porque estava com Covid. A terceira vez, eu achei que eu estava que era do lúpus, uma coisa do lúpus, cheguei lá, na clínica da família, fiz o teste, tá com Covid. Nossa. A terceira vez. Eu falei, pelo amor de Deus. Pediram música já, mano. Falei 3 vezes. Fantástico. Aí a última, eu tava com a garganta inflamada, eu falei assim, vou lá só para tirar, né? Vou ter que ir lá nos servidores na consulta, então já vou fazer logo aqui na clínica para ver. 4ª vez. Nossa. Covid. Meu Deus. Tá lá os papéis. Tu tomou a vacina?
Tomei todas as vacinas. Tomei as 2, mais as de reforço. Nem fala O nada. pessoal falava assim, não toma, não. Eu falei, gente, eu vou tomar. Eu falei, eu sempre tomei vacina desde criança. Eu falei, então, eu vou tomar sim, porque eu tomo muito remédio. Eu falei, eu sei que Deus está comigo. Eu falei, ele me deixou passar agora por 4 vezes o Covid. Nossa. Eu falei, ele vai me ajudar. Aí o pessoal, não toma vacina. Eu falei, tomei as de gripe. Não vejo problema. Que tem pessoas que não querem tomar, Sim, como sim. na minha casa mesmo. Tem pessoas que não tomaram. Meu esposo mesmo que trabalha na clínica tomou algumas só, não tomou todas. Não. Eu tomei todas. Fora que a da gripe, eles me fizeram tomar 2 vezes, porque falou por causa do meu estado e tal. Sim. Falei, gente, é isso. Deus vai me ajudando. A doutora, quando me vê lá da clínica da família, que eu sempre só vou lá para fazer teste de Covid. Ela, não é possível. Eu falei, aqui de novo. Aí deu um problema na minha garganta. E ela falou assim, ó, vou prescrever isso aqui, você leva para os seus médicos. Aí deu agora um problema que eu tenho na boca, acho que é síndrome de Sjögren, que deixa a boca completamente seca. Aí parece que você tá com... Pastora Patrícia. Qual o nome dela? Pastora Patrícia. Teve uma pastora aqui, né? Ela tem esse Exatamente esse problema. problema. horrível. É, A fica boca ressecado. resseca. Aí você vai falar, os dentes machucam a boca. Para comer é horrível. Pra escovar dente é doloroso. Falei, gente, eu falei com a minha doutora, eu falei, não para de aparecer coisa. Eu falei, para de me examinar. forte. Porque eu venho aqui para trazer um exame, eu saio com outro diagnóstico. A doutora falou assim, garota, é só tu mesmo. Eu falei, ué, gente, a gente tem que levar na brincadeira. E assim eu continuo buscando a Deus. Aí meu pastor, ele sabe, né, dos meus problemas, que tem vezes que eu não consigo mesmo levantar para ir na igreja. Para mim, às vezes é doloroso. Falou com as pessoas, vocês não conseguem ver. Falei, mas eu sinto tudo. Falei, eu que tô com a dor nos ossos. Falei, eu que sinto a dor no coração, no peito, na garganta, na cabeça. Eu falei, por mais que vocês não conseguem ver, eu falei, eu tô sofrendo, eu tô passando pela luta. Falei, mas eu sei que a minha vitória é certa, porque até aqui Deus está me ajudando. Já são 8 anos e tô passando pela prova, dando glória a Deus, com Ele do meu lado. Então, assim, não tenho o que questionar nunca. Eu falei, ninguém vai me ouvir questionar. Fico muito triste pelo cabelo. Cabelo eu queria mesmo que crescesse, tanto que eu botei o aplique, porque é o que faz falta. Tive que tirar agora por causa das dores que vem causando na minha cabeça, para a cabeça dar uma aliviada, mas não questiono. É isso aí, né, o segredo é orar, é buscar a Deus, porque a nossa força vem da oração. E nesse meio aí, uns 10 médicos viraram crente, né? Ah, sem dúvida. Nessa meiuca aí, tu imagina eles Pelo conversando amor. entre eles. Mas tem Que é isso aí? Que negócio é esse? Irmão, ela é médico que já crente, irmão. falou. Teve médico que já falou que foi pra igreja, porque ficou com esse negócio na cabeça. Não, essa da cicatriz foi forte, né, mano? Do pulmão, né? Do pulmão, é. Ó. Não, sumiu. Agora com a cicatriz, a médica olhar, não, para de palhaçada. Tu fez isso aonde, menina? Forte. Não, tem a cicatriz aqui, menina. Tanto que do Covid, quando eu voltei, a doutora falou assim, nossa, você tem uma cicatriz enorme. Nada a ver, anos já se passaram. Aí eu falei assim, doutora, história é longa. Eu falei, tinha um líquido aí, o líquido desapareceu e apareceu essa cicatriz. Aí ela, meu Deus, é crente, né? Eu falei, glória a Deus por isso. Aí o povo falou, tu é muito doida, menina. Eu falei, ué, gente, eu vou chorar, eu tenho que ir. O meu chorar é falando com Deus no meu secreto, porque Deus sabe o que eu passo. Eu falo, nem meu esposo que está do meu lado sabe o que eu passo. Quem sabe é Deus, só Ele sabe. Falei, mas só adoração, e enquanto eu tiver força eu vou estar louvando, adorando, contando testemunho, trazendo almas para Jesus, porque eu já entendi que a minha missão é essa nessa terra. Forte Brasil.